Angela Davis é uma filósofa, escritora, professora e ativista estadunidense. Desde a década de 1960, ela luta pelos direitos da população negra e das mulheres nos Estados Unidos. Intelectualmente, ela é influenciada pelo marxismo e pela Escola de Frankfurt. Nos movimentos sociais, ela defende a igualdade entre negros e brancos e a igualdade de gênero, além de teorizar acerca da importância do feminismo negro para reconhecer as dificuldades da mulher negra na sociedade. No ano de 1944, na época de seu nascimento, sua cidade sofria com a política de segregação racial implantada na maioria dos estados no sul dos Estados Unidos. Davis vivenciou desde cedo o racismo, e além da política oficial de segregação, que não permitia que a população negra tivesse o reconhecimento de seus direitos civis e separava os espaços públicos para negros e brancos, Angela Davis também vivenciou atos promovidos por brancos contra negros. Eram comuns os linchamentos de negros e os incêndios e explosões criminosas de casas e igrejas nos bairros habitados por negros. Na adolescência, Angela organizou um grupo de estudos sobre as questões raciais. O seu grupo foi descoberto e perseguido pela polícia. Após um atentado à bomba em uma igreja frequentada por negros, onde 4 adolescentes negras morreram no atentado, motivado por racismo, as 4 eram conhecidas por Angela Davis, e esse fato marcou a sua trajetória e a fez perceber o quão importante era lutar pela questão racial em seu país. A partir disso, Angela integrou-se ativamente na luta social, tendo se afiliado ao SNCC. A SNCC tinha como princípios a resistência pacífica, ideal de luta também defendido pelo ativista, filósofo, teólogo e pastor negro Martin Luther King. Com o tempo, a SNCC deixou de existir e Angela Davis aderiu a um estilo de luta pelos direitos mais radicais, filiando-se ao Partido das Panteras Negras, ficando conhecido mais tarde como Movimento das Panteras Negras. Esse movimento era adepto a uma luta antirracista mais incisiva e combativa, aderindo inclusive à luta armada contra o racismo. Angela Davis fazia parte de uma frente pacífica do movimento. Nessa época, a ativista também se filiou ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Por conta de suas ligações com o Partido Comunista e com os Panteras Negras, em 1969, Davis foi demitido da Universidade da Califórnia, onde lecionava filosofia, onde, em 1970, o cerco contra ela se tornou ainda mais pesado. Lutando contra a prisão injusta de negros nos Estados Unidos, a filósofa foi vítima de um mal-entendido que a colocou na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI, acusada de conspiração, sequestro e homicídio. Em agosto de 1970, Angela Davis estava como representante dos Panteras Negras, acompanhando o julgamento de 3 militares do movimento que estavam presos, os chamados Irmãos Soledade. O irmão de um dos rapazes presos, Jonathan, de apenas 17 anos, invadiu o tribunal com mais 2 comparsas, todos armados, sequestrou em uma van o juiz, o promotor e os jurados. No estacionamento, Jonathan gritou dizendo que queria, em troca dos reféns, a libertação dos irmãos. O resultado do episódio foi trágico. A polícia perseguiu os sequestradores, houve um tiroteio, Jonathan matou o juiz sequestrado, o promotor levou um tiro da polícia e ficou paraplégico, e os sequestradores foram mortos pelos policiais. Segundo as investigações policiais, a arma utilizada por Jonathan estava registrada no nome da Angela. Então, no dia 18 de agosto de 1970, Angela Davis passou a integrar a lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. Ela permaneceu foragida até outubro de 1970, quando foi presa em Nova York. Houve uma intensa busca por ela, com alta cobertura midiática, e o seu julgamento durou 18 meses intensos para o movimento negro e para a sociedade em geral, que passava a discutir a prisão injusta de pessoas negras. Houve uma grande campanha por sua libertação, chamando a atenção de ativistas, artistas e intelectuais. O músico, compositor e ex-Beatle John Lennon e a compositora e artista Yoko Ono compuseram a música Angela em sua homenagem. A banda de rock britânica Rolling Stones
compôs a música Sweet Black Angel, pedindo então a libertação de Angela. Os intensos 18 meses de cárcere e julgamento terminaram com a inocência de Angela comprovada no tribunal e a sua libertação. Após isso, Angela tornou-se uma destacada professora de filosofia e história em várias universidades prestigiadas nos Estados Unidos. Ela escreveu e publicou vários livros, militou pelo fim da Guerra do Vietnã, contra o racismo e pela igualdade de gênero. Em 1980 e 1984, candidatou-se à vice-presidência nos Estados Unidos pelo Partido Comunista, na chapa do candidato à presidência Gus Hall. É uma crítica ferrenha do sistema carcerário estadunidense, considerando-se uma abolicionista penal. Angela Davis é uma intelectual de destaque no cenário político atual. Podemos elencar como suas principais ideias a abolição dos presídios, a resistência como militante negra, a intersecção entre classe, raça e gênero e a ligação entre racismo e violência sexual. No livro Mulheres, Raça e Classe, a filósofa expõe uma de suas maiores ideias, a de que há uma inseparável intersecção entre classe, raça e gênero. Ela também apresenta sua tese contra o sistema carcerário e foi o primeiro e mais difundido livro de Angela Davis no Brasil. Essas pessoas sabiam exatamente o que queriam. Mulheres e homens almejavam possuir terras, ansiavam votar e estavam dominados pelo desejo por escolas, as quais trariam conhecimento a essa população, que, segundo ex-proprietários de escravos, tornava crianças inadequadas para a escravidão. O estudo vai estragar até o mais preto do mundo. O desejo de se tornar inadequado para a escravidão era grande. De acordo com a ideologia dominante, a população negra era incapaz de progressos intelectuais, mas se fossem de fato biologicamente inferiores, não teriam demonstrado desejo e nem capacidade de adquirir conhecimento. O povo negro da época, apesar da emancipação, teria que lutar pela terra, pelo poder político, e depois de séculos de privação educacional, reivindicariam seu desejo de aprender. Podem ser citados alguns acontecimentos históricos que mostram esse anseio pelo saber, além da luta pela educação da população negra. Em 1787, a população negra do estado de Massachusetts apresentou uma petição pelo direito de frequentar as escolas livres de Boston. E ao terem esse requerimento negado, Prince Hall, líder da iniciativa, abriu uma escola em sua própria casa. Em 1793, Lucy Terry Prince se tornou a primeira mulher a se dirigir à Suprema Corte dos Estados Unidos, após ter o pedido de admissão do seu filho ao recém-criado Colégio Williams para Homens negado, tendo advogado com sucesso 2 anos depois uma reivindicação pela posse de terras. Também em 1793, uma ex-escrava que havia comprado sua própria liberdade abriu uma escola na cidade de Nova York, a escola Kate Ferguson, para pobres, para alunos negros e brancos que ela buscava em abrigos, tanto meninos quanto meninas. 40 anos depois, Prudence Crandall, uma jovem professora branca, foi levada para a prisão após defender com firmeza o direito das meninas negras de frequentar sua escola, Canterbury, Connecticut, e se recusar a fechar sua escola. Margaret Douglas foi outra mulher branca encarcerada por manter em operação uma instituição de ensino para crianças negras em Norfolk, Virgínia. Myrtilla Miner, educadora e abolicionista, Prudence Crandall, professora primária e abolicionista, e Margaret Douglas, mulheres brancas que literalmente arriscaram a própria vida ao tentar transmitir o conhecimento a jovens negras em um país onde, na época, possuía em sua maioria cidadãos racistas que não se sensibilizavam pela causa e que boicotavam a educação da população negra. O movimento nos Estados Unidos possuía poucos apoiadores, relativamente poucas pessoas brancas, com exceção de ativistas anti-escravagistas que simpatizavam com a causa de Myrtilla Miner e apoiaram contra gangues que causavam tentativas de incêndio e outros crimes na instituição de ensino levantada por ela.
possuía somente apoio das famílias das jovens estudantes e de mulheres como Harriet Beecher, abolicionista e escritora estadunidense. O termo sororidade se encaixa perfeitamente na atuação dessas mulheres brancas para a conquista da educação para a comunidade negra. O conceito é essencial no movimento feminista para estimular o apoio entre as mulheres. A palavra vem do latim soror, que significa irmã, ou seja, sororidade é irmandade. Mas, na prática, significa muito mais que isso. Como exemplo, Margaret Douglas, que cumpriu 1 mês de prisão em 1854, lutando pelo direito de ensinar crianças negras. Myrtilla Miner manteve acesa a chama que outras antes dela, como as irmãs Grinke e Prudence Crandall, deixaram como um poderoso legado. Não poderia ser mera coincidência histórica o fato de que tantas das mulheres brancas que defenderam suas irmãs negras nas situações mais perigosas estivessem envolvidas na luta por educação. Elas devem ter percebido como as mulheres negras precisavam urgentemente adquirir conhecimento, uma lanterna para os passos de seu povo e uma luz no caminho para a liberdade. A história da luta das mulheres por educação nos Estados Unidos alcançou o auge quando as mulheres negras e brancas comandaram juntas e em busca do mesmo objetivo, o direito à educação para os negros. Bom, a minha indicação de leitura será A Reivindicação dos Direitos da Mulher, escrito por Mary Wollstonecraft, uma das primeiras obras de filosofia feminista. O livro denuncia a exclusão das mulheres do acesso a direito básico no século XVIII, especialmente o acesso à educação. Fica a dica. Olá, meu nome é Amanda e eu tenho por objetivo fazer um fechamento desse texto tão importante da Angela Davis, que contribuiu tanto com a nossa formação. Então, com base no texto, a ideologia dominante e a escravidão fizeram com que a sociedade acreditasse que os negros eram incapazes de progressos intelectuais. Ensinar escravos a ler e a escrever tende a incutir a insatisfação em suas mentes e a produzir insurreição e rebelião. Essa é uma frase que a própria Angela Davis citou em seu capítulo. Apesar disso, o povo negro se manteve firme em sua reivindicação pelo desejo de aprender. A união e a solidariedade proporcionaram nas mulheres negras e brancas desenvolver uma profunda e intensa admiração mútua, visando o acesso à educação para a população negra. A partir disso, não restam dúvidas de que a luta por direitos só se mostra efetiva quando é feita de maneira coletiva. Se não fosse pelas escolas e faculdades para a população negra, esta teria sido, para todos os efeitos, conduzida de volta à escravidão. Esta é mais uma citação retirada do texto da Angela Davis. Com a participação essencial das aliadas brancas, as mulheres negras puderam enfrentar a batalha contra o analfabetismo, servindo de grande inspiração tanto para outros movimentos sociais e lutas por minorias, quanto para nós, futuras educadoras.